Bom, e sobre todo o impasse e o sofrimento do povo de Manaus, a gente conversa agora com o deputado estadual pelo PL do Amazonas, Marcelo Ramos. Deputado, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, deputado, nós vemos todos os relatos, vídeos, fotos do povo amazonense em desespero, clamando por ajuda, e o senhor mora aí. Gostaria então de começar a nossa conversa com o senhor dando o depoimento da real situação. É mais grave do que nós vemos pelos relatos? Lívia, a situação ela é talvez mais grave do que as imagens possam parecer. A situação é de que o povo do Amazonas hoje vive um drama. A situação crítica não é só em Manaus. Você tem alguns municípios do interior também que ontem já ficaram sem oxigênio, notadamente Parintins, Manacapuru e Itacoatiara, mas todos esses esforços que estão sendo feitos tendem a que hoje seja um dia um pouco menos tenso. O governo federal conseguiu, eu falei com o ministro Pazuello, conseguiu encaminhar 2 aeronaves, cada uma levando 5.000 metros cúbicos. Isso ainda não atende toda a demanda, já que Manaus saiu de um consumo de por volta de 15 a 20 mil metros cúbicos para 75 mil metros cúbicos na capital e 15 mil metros cúbicos no interior, totalizando 90 mil metros cúbicos, algo muito acima da capacidade de produção em Manaus, que é de apenas 28 mil metros cúbicos. Mas esse esforço, essa atitude solidária do povo brasileiro e até do povo venezuelano, com certeza vai nos ajudar a superar esse momento. Mas o drama é enorme, pessoas em casa sem conseguir oxigênio, pacientes sem oxigênio e um sofrimento que o povo do Amazonas nunca viu. Bom, deputado, vamos falar um pouco mais sobre esse drama por oxigênio, né? Como o senhor mesmo disse, está havendo uma grande mobilização, de artistas, clubes, de políticos e até do governo da Venezuela. Quais ações estão sendo feitas efetivamente? Qual que é a expectativa de chegada desses oxigênios? Presumo eu que tem que chegar o mais rápido possível, não é mesmo? Isso, as próximas 48, 72 horas serão muito dramáticas. Nós já tivemos 2 aeronaves do Ministério da Saúde que chegaram em Manaus essa madrugada, trazendo oxigênio, que já aliviou um pouco. Tem essa perspectiva da doação de oxigênio do governo da Venezuela. O governador do Amazonas está apenas construindo o formato logístico para transportar esse oxigênio. Você tem a previsão de, nas próximas 48 horas, a instalação de 4 mini-usinas de geração de produção de oxigênio na cidade de Manaus, organizada pela Secretaria de Saúde. E, além disso, você tem doações que têm surgido de todo o Brasil. Em relação às doações, nós estamos organizando aqui, vamos anunciar daqui a pouco, um ponto de coleta, que será o armazém do Ministério da Saúde no aeroporto de Guarulhos. Nós estamos só acertando os detalhes, quem será o responsável, o endereço, para divulgar para todo o Brasil. Quem quiser comprar cilindro de oxigênio e doar para o Amazonas, pode entregar no armazém do Ministério da Saúde no aeroporto de Guarulhos, que esse oxigênio será enviado através das aeronaves que diariamente sairão de Guarulhos para Manaus, levando cilindros de oxigênio. Deputado, e onde as pessoas encontram informações para fazer essas doações? São nas redes sociais? Nas redes sociais, e a informação precisa é essa. Quem conseguir doar em São Paulo, levar para o armazém do Ministério da Saúde. Nos outros estados da federação, a gente ainda está procurando o mecanismo, porque o grande problema é logístico. Não é qualquer aeronave que pode transportar cilindro de oxigênio em grandes volumes. Então, nós estamos procurando primeiro essa saída logística de São Paulo, que é de onde surgem as principais doações. Depois, nós vamos organizar essa saída logística pelo Galeão, no Rio de Janeiro, e a partir daí começar a organizar nos outros estados da federação.
Agora, deputado, o Ministério Público Federal responsabiliza o governo Bolsonaro no prejuízo do transporte de oxigênio ao Amazonas e a maior fornecedora de oxigênio diz ter avisado o governo sobre falta de cilindros em Manaus há 4 dias. Nós temos negligência por parte do governo federal nessa história? Qual que é a situação? Olha lá, eu sinceramente acho que tem um pouco de responsabilidade do governo federal, um pouco do governo estadual, um pouco da empresa que, pelas informações que tem, se comprometeu de aumentar a sua capacidade de produção e não cumpriu esse compromisso. Mas o fato é que o momento não é de procurar culpados, o momento é de procurar soluções. Eu acho que depois que a gente conseguir que nenhum amazonense morra por falta de oxigênio, aí eu vou gastar alguma energia minha para procurar culpado. Nesse momento, eu só quero gastar energia para encontrar soluções. Muito bem, deputado. Em abril, houve um pico, uma situação também caótica em abril de 2020 e depois pareceu ter sido controlada. Como que Manaus chegou novamente a este ponto que parece ser ainda pior? Já havia um aviso, um alerta da Fundação, já havia um alerta dos órgãos sanitários de que poderia haver uma segunda onda, mas infelizmente a pressão por abertura do comércio, de todas as atividades, em conta da grave crise econômica também, ela acabou gerando uma abertura irrestrita. O povo do Amazonas saiu às ruas após essa primeira onda, como se nada tivesse acontecido. Como o sistema de saúde no Amazonas ele já é estressado, ele já tem 30% de ocupação em ordem normal de temperatura e pressão, qualquer pico imediatamente colapsa o sistema. Então, foi isso que aconteceu nesse momento. Exatamente, deputado. E eu também te pergunto, né? A população acabou não aderindo às medidas de isolamento. Como que foram as festas de fim de ano aí também em Manaus? Houve um pouquinho de negligência também por parte da população que talvez não seguiu as regras, né, de contenção à Covid-19? Sim, após a primeira onda havia, obviamente, um sentimento reprimido da população que ficou muito tempo em casa na primeira onda, saiu como se nada tivesse acontecido, como se a pandemia tivesse acabado. Eu acho que nós não temos como negar também que esse discurso negacionista, que nega a gravidade da doença, ele é deseducativo para a população, ele deseduca a população, ele faz com que a população relativize os riscos e a gravidade da pandemia. Então, é preciso muita responsabilidade de todos nesse momento, reconhecer a gravidade da pandemia, reconhecer que é preciso medidas de isolamento social para que a gente consiga diminuir essa nova onda que tem sido avassaladora. Além do mais, eu não tenho informações científicas para confirmar isso, mas o que se ouve é que o Amazonas desenvolveu uma nova cepa do vírus de muito mais fácil contágio e muito mais dura do ponto de vista dos seus efeitos na saúde de quem é contaminado. Exatamente. Se os líderes não acabam dando o exemplo, a população entende que aquilo está sob controle, talvez, né? Deputado, agora olhando ali para os recursos que foram destinados para a pandemia lá no início de 2020, quando foi anunciado o orçamento de guerra, houve de fato melhorias nos hospitais aí de Manaus, do Amazonas? Porque temos a informação que a ventilação manual tem sido frequente e acontece desde os primeiros meses de pandemia. Olha lá, houve um crescimento grande do investimento e justiça seja feita. Houve uma ampliação enorme da rede de atendimento, do número de leitos de UTI na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Acontece que o número de internados ontem foi 2 vezes maior do que o maior número de internados na primeira onda. Então, obviamente, que nenhum sistema está preparado para um pico como esse. Muito bem, nós conversamos com o deputado estadual pelo PL do Amazonas, deputado Marcelo Ramos. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte para vocês e nós estaremos aqui cobrindo tudo o que for necessário.
Muito obrigado. Eu quero agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro com o povo do Amazonas e quero fazer um apelo nesses momentos finais que me restam, que é um apelo para que o governo federal não insista na ideia de realizar o Enem esse final de semana em Manaus. Manaus não tem condições de receber o Enem esse final de semana. Nós vamos deslocar milhares de estudantes em transporte coletivo para escolas, aglomerar e depois eles vão voltar para casa para contaminar seus pais, seus irmãos, seus avós. Então, quero fazer um apelo ao governo federal que mude a data do Enem no Amazonas, passando para os dias 23 e 24 de fevereiro, que é a data já prevista para a reaplicação das provas. No mais, obrigado e um bom dia a todos.